Boa noite a todos e a todas. Meu nome é Ana Toni, eu sou Senior Fellow aqui do SEBRE, com muito orgulho, também é diretora do Instituto Clima e Sociedade. É muito bom estarmos aqui essa noite. Eu estou aqui fazendo a abertura e represento o Núcleo de Meio Ambiente e Mudanças do Clima do SEBRE, que foi criado agora há alguns anos, e com a liderança ali também de Isabela Teixeira, para analisar, propor agendas que conectem o tema de meio ambiente, mudanças do clima, e agora abraçando aqui a área de biodiversidade de uma maneira um pouco mais estrutural. Desde que o núcleo foi aberto, é um núcleo bastante ativo. A gente já fez diversos eventos, realizou diversas atividades sobre florestas, os acordos multilaterais de clima, acompanhamos a COP, fizemos eventos da COP, fizemos eventos sobre economia circular, integração regional, fazemos diversos eventos em paralelo e em conjunto com os outros núcleos também aqui do SEBRE, porque a gente vê a área, obviamente, de meio ambiente e clima como uma área transversal. Mas hoje à noite, este evento que nós vamos ter, ele faz parte de um esforço coletivo. Esse painel que vamos ter hoje sobre Brasil, biodiversidade e os desafios globais, ele integra um ciclo de debate que está sendo engareado e coordenado por um grupo de organizações da sociedade civil, organizado pelo Centro Brasil no Clima, o CBC, que Fábio Feldman está aqui representando, também pelo SEBRE, que fazemos parte deste grupo, logicamente, o Instituto Clima e Sociedade, o ICLEI, a ANAMA e a Convergência pelo Brasil e o Observatório do Clima. Então, são diversas organizações que estão organizando esse ciclo de debates sobre temas de clima e meio ambiente, entrando com muita profundidade sobre esses temas para a gente sair com uma agenda para o Brasil nessas áreas. Então, eu tenho muito orgulho de fazer parte do ciclo. Meu papel aqui é fazer a abertura e passar aí a coordenação e moderação do evento de hoje, que vai ser feita pelo Chico Gaetani, que dispensa apresentações, mas, para recordar, o Chico ele tem uma longa carreira no serviço público, secretário executivo do Ministério de Meio Ambiente, professor agora da FGV e também senior fellow aqui do SEBRE, então a gente divide essa posição. Vou passar, então, a palavra para o Chico, falar boa noite para os nossos convidados que o Chico vai apresentar. Tenho certeza que vai ser um debate muito importante, porque o tema de clima, meio ambiente e biodiversidade fazem parte de um todo, impossível de dividir esses temas, então também vou aprender muito. Chico, com você, obrigada. Muito obrigado, Ana. Boa noite a todos. É uma alegria muito grande estar aqui nessa discussão do SEBRE sobre a biodiversidade do Brasil, os desafios globais que nós enfrentamos, e com um grupo de participantes tão especial. Nós estamos vivendo um momento conturbado no mundo, onde várias discussões se sobrepõem: governança climática, segurança hídrica, segurança alimentar e guerra, né? Eleições. Mas acho também que todos os momentos onde o mundo enfrenta grandes confusões são momentos também para grandes oportunidades. Nós temos aqui presentes hoje pessoas que são históricas nesse debate e pessoas mais recentemente incorporadas. O Braulio Dias, meu colega no Ministério, secretário de Biodiversidade, depois secretário da CDB de Biodiversidade, baseado em Montreal, talvez as maiores autoridades do mundo no assunto, né? E o pouco que eu sei sobre isso eu devo muito a ele, né? Eu tive o prazer de conviver com ele, entender a importância desse assunto, ver como o Brasil, um dos países mais biodiversos do mundo, tem muita coisa para enfrentar e para desenvolver com base nesse patrimônio natural. Fábio Feldman é sócio fundador dessa agenda, desde a Constituinte. Parlamentar Constituinte, a história do meio ambiente no Brasil não tem como ser analisada, conhecida, sem também a gente esbarrar na trajetória do Fábio, uma pessoa que tem uma contribuição à agenda ambiental do Brasil que vai muito além de qualquer descrição que a gente possa fazer aqui em poucos minutos, né?
Carlos Hollenberg, hoje chefe da divisão do meio ambiente do Brasil, no Ministério das Relações Exteriores, assumindo mais recentemente, já no momento de um esforço de normalização, de reatar as relações do Brasil com o mundo na esfera ambiental, saindo da posição de pária para uma posição mais de um parceiro, um ator internacional relevante. E Marcelo Berrar, um outro grande amigo, com quem tive a oportunidade de servir no governo, ex-secretário executivo das Assuntos Estratégicos, hoje diretor da Natura Co. em Londres, envolvendo uma discussão global sobre uma empresa líder em como fazer da biodiversidade um dos seus ativos mais importantes para atuar globalmente, né? Então, eu queria dizer a vocês todos que é com muita alegria que a gente parte para essa conversa aqui. Esse é um assunto importante, é um assunto que talvez não desperte tanta atenção feita a mudança climática, mas é um dos assuntos indissociavelmente ligados à exploração dos recursos naturais do Brasil, à sua preservação. Então, sem mais delongas, vamos começar as nossas discussões. Cada um vai ter, num primeiro momento, 8 minutos para dizer a que veio, e nós vamos começar com o Braulio, que fala a partir da sua experiência internacional e nacional envolvendo a biodiversidade e o Brasil no mundo. Braulio, bola com você. Obrigado, Chico. Boa noite a todos. É um prazer participar dessa discussão. Então, deixa eu relembrar algumas coisas. O Brasil é o país mais rico em biodiversidade no mundo inteiro, né? Não há dúvida sobre isso, né? Então, é um país chave nessas discussões sobre o que vai acontecer com a biodiversidade, não apenas no Brasil, mas no mundo, né? E o Brasil tem sido um líder nas negociações internacionais de biodiversidade desde pelo menos a Rio 92, né? 30 anos aí, um pouco mais de 30 anos. Qual é o problema? Nós estamos vivenciando em todo o mundo um processo de declínio contínuo da biodiversidade. Nós estamos perdendo ecossistemas, perdendo espécies, perdendo recursos genéticos, né? E perdendo os chamados serviços ecossistêmicos, né? E estamos aguardando a conclusão das negociações preparatórias para a COP15 de biodiversidade, que deve ser realizada em Kunming, que é a capital da província de Yunnan, no sudoeste da China, que é a província mais rica em biodiversidade na China, né? Só que a China está vivenciando uma última onda de Covid, né? Tiveram o lockdown de Xangai, né? Que só foi encerrado recentemente. Então, nós estamos ainda sem definição de uma data para a COP15. E em função da Covid, a COP15 foi adiada várias vezes. A previsão inicial era que fosse organizada em 2020, né? No início, todo mundo dizia que 2020 seria um ano-chave para as discussões ambientais internacionais, incluindo, em particular, a questão da biodiversidade. Em função da Covid, a gente teve um processo difícil de preparação da COP15, principalmente com reuniões virtuais, onde foi praticamente impossível fazer negociações, né? O Carlos poderá relatar melhor isso, e só recentemente, em março desse ano, a gente voltou a ter reuniões presenciais, com a conferência em Genebra. Mas isso ainda não foi suficiente. Nós temos hoje 45 minutas de decisões a serem adotadas na COP15, e metade dessas minutas de decisão estão coalhadas de colchete. O que significa isso? Quer dizer, são textos alternativos que onde ainda não se conseguiu negociar consensos. E tudo na Convenção de Biodiversidade tem que ser aprovado por consenso. Então, basta um ou poucos países dizerem que não gostaram de uma certa proposta para a gente não ter aprovação dessas decisões. Então, nós vamos ter agora, proximamente, uma próxima reunião presencial de negociações em Nairobi, no Quênia, mas eu confesso já de saída que eu estou pessimista. Eu acho que não há tempo hábil de se resolver todos os problemas de negociação
apenas com mais uma semana de negociação presencial lá em Nairobi. Então, eu acho que isso põe em risco o sucesso dessa reunião. E eu já anunciei em alguns debates que, na minha perspectiva, a gente corre o risco de ter um fracasso na COP15, como foi o fracasso da COP15 de clima em Copenhague em 2009, né? Então, essas COPs envolvem negociações complexas e tem que ter uma preparação muito boa, né? Senão há riscos de fracasso. O que seria esse fracasso? Seria termos algumas decisões não adotadas, seria termos decisões sem ambição, né? Sem metas e objetivos ambiciosos, sem garantia de aumento de recursos financeiros para implementar essa nova agenda, e sem solução para uma questão central aí, que é relacionada ao terceiro objetivo da CDB, que é a questão de repartição de benefícios, porque foram criados bancos de dados com sequências digitais de recursos genéticos, né, que abriram acesso para qualquer um copiar esses dados e fazer qualquer uso. Então, hoje, as empresas podem acessar esses bancos de dados lá no Japão, na Europa e nos Estados Unidos, sem ter permissão dos países de origem desses recursos genéticos e desenvolverem novas tecnologias, novos produtos, comercializar e sem ter compromisso de repartição de benefícios com os titulares desses recursos genéticos, que são os países onde esses recursos genéticos ocorrem. Então, esses são desafios que nós temos aí pela frente. E qual é a importância dessa agenda? Não se trata apenas da gente se preocupar em salvar alguns bichinhos bonitinhos, coloridos, né, em regiões remotas do mundo. Não é isso. A biodiversidade é essencial para a humanidade. Nós somos totalmente dependentes da biodiversidade. No nosso dia a dia de cada um de nós, nós temos que respirar a todo momento. O que a gente busca? Oxigênio. Quem emite esses oxigênios? As plantas e algas, portanto, biodiversidade. Nós temos que beber água toda hora. Quem faz a reciclagem da água e filtra a água e purifica a água? São os ecossistemas, é a biodiversidade. Nós temos que nos alimentar. A comida não é fabricada nos supermercados. Ela vem do campo, das florestas, dos rios e mares, né? Nós estamos colocando em risco a segurança alimentar no mundo inteiro, né, com a destruição dos ecossistemas. E nós, frequentemente, dependemos de remédios e vacinas para nos proteger, como foi agora com essa pandemia da Covid. Então, a perda da biodiversidade tem enormes consequências sobre o dia a dia de cada um de nós, nas nossas famílias, mas também tem a ver com a viabilidade das atividades econômicas do mundo inteiro, porque sem recursos naturais, sem ter água, sem ter solos férteis, não é possível termos uma economia sustentável, né? Então, isso vai inviabilizar a economia no mundo inteiro. Além do mais, nós temos aí as mudanças climáticas, que se juntam aos processos antigos de destruição da biodiversidade, desmatamento, queimada, poluição, etc., e está claríssimo que já está mudando o clima no mundo inteiro, né? Então, a frequência e a intensidade de secas aumentou. O ano passado, o governo federal declarou crise hídrica no Brasil, porque nunca em 90 anos os reservatórios das hidrelétricas estiveram tão baixos. Ora, isso põe em risco a geração de energia elétrica no país inteiro. Isso põe em risco a disponibilidade de água para a produção de alimentos e para o abastecimento de água urbana, né? Já tem vários estudos mostrando que muitas plantas cultivadas no mundo inteiro não vão ser possíveis de ser cultivadas com os novos climas. Como é que a gente vai se adaptar a isso? Com recursos genéticos, com biodiversidade. Passo de volta para você, Chico. Muito obrigado, Braulio. Obrigado por ter respeitado também o tempo que nós dispomos aqui, por essa abertura global do estado da arte da discussão. Vamos ouvir do Carlos Hollenberg, chefe da divisão do meio ambiente do Itamaraty.
Carlos, como é que nós estamos nos debates internacionais, nas negociações entre Genebra e os próximos passos aí para a COP15? Sim, muito obrigado, senhor Gaetani. Muito obrigado, professor Braulio, por suas palavras também. Sempre muito bom contar aí com a oportunidade de ouvir mais do senhor. Senhor Fábio Feld, Marcelo Bier também, que acompanha aqui no evento. Boa noite. Infelizmente, o impacto da pandemia foi muito significativo nas negociações, né? A expectativa é que esse marco global, que o professor Braulio se referiu, que são um conjunto de metas que nós temos como objetivo de reverter a perda de biodiversidade globalmente, ela para ter sido adotada em 2020. E nós já estamos aí já em junho de 2022 ainda como essa visão, eu diria um tanto pessimista do professor Braulio, mas com muito mais experiência que viveu lá como secretário executivo na convenção, e ainda não estamos assim tão perto de fato de aprovar esse marco. Eu acho que, infelizmente, as tentativas que nós tivemos no passado de ter as negociações virtuais não foram muito positivas, porque, infelizmente, os países usaram aquilo mais como oportunidade para reiterar posições do que para efetivamente buscar o diálogo. Então, Genebra, a reunião que nós tivemos em Genebra, em março passado, foi a primeira oportunidade desde a COP de 2018, de uma reunião presencial que nós pudéssemos negociar todos os documentos, né, que serão nas conferências das partes de biodiversidade em Kunming, na China, e também, especialmente, o Marco Global. Eu entendo que foi muito positiva a reunião em Genebra, porque é sempre muito mais fácil abordar pessoalmente as pessoas, apesar de que, inicialmente, algumas posições ainda eram um tanto incisivas em alguns pontos. Aos poucos, com o andar dos dias, ao passar das negociações, o diálogo fluiu mais e nós conseguimos, de fato, começar a mexer num texto que tinha sido proposto pelos presidentes, né, do grupo de trabalho aberto, e agora já as partes começaram a colocar os dedos. Então, de fato, assim, há muitos colchetes, há muitas coisas em aberto, há muitas coisas de discussão, mas eu vejo positivamente, porque eu vejo como sinal de engajamento, de um amplo processo, de um processo inclusivo, que está envolvendo realmente o mundo todo. O grupo africano participou em Genebra em peso, os países da América Latina e Caribe, as pequenas ilhas-estado, os países do Sudeste Asiático, da Ásia. E eu vou ter uma posição, talvez, no meu viés diplomático, vou ter uma visão um pouco mais positiva que o professor Brown. Eu entendo que é um processo um tanto quanto natural, que quando se tem a primeira oportunidade de falar e apresentar as ideias, todo mundo queira colocar suas posições, suas ideias, mas com o tempo que esses colchetes vão ser limpos por meio do diálogo, nós vamos chegar ao consenso. Todos têm plena consciência da importância da adoção desse marco de forma urgente para começar a implementar as medidas para reverter a perda da biodiversidade. Então, eu sou um pouco mais positivo, né? Eu acho que esse evento está acontecendo em um momento muito oportuno, porque em 12 dias nós começaremos as negociações lá em Nairobi, a quarta reunião, né, desse grupo de trabalho para continuar discutindo os textos. De fato, só uma semana, parece curto, mas em Genebra nós ficamos de 8 da manhã até as 3 da manhã, tá, professor Braulio? Então, assim, é uma semana, mas é uma semana sem sábado, sem domingo e com muitas horas de labuta, discutindo esses textos e tentando limpar esses textos. Por parte do Brasil, nós temos 3 preocupações centrais. A primeira delas é alinhar esse marco global à Agenda 2030 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é algo já acordado pelas partes, que as partes já conhecem. Há um reconhecimento das dificuldades de implementar esses ODS até 2030, e nós entendemos que devemos buscar complementaridades e sinergias a essa Agenda 2030, construir em cima do que já existe, do que está sendo feito, e tentar multiplicar resultados. Isso é um ponto que o Brasil tem tentado levar adiante nas discussões do marco. Uma segunda preocupação que nós temos é com uma excessiva ênfase na questão de conservação, que de fato é muito importante, mas a Convenção de Diversidade Biológica ela tem 3 objetivos. Um é a conservação, outro é o uso sustentável e o terceiro é a repartição de benefícios. Mas, infelizmente, um grupo muito pequeno de países
tem tentado limitar as discussões apenas à parte de conservação. E o Brasil, tradicionalmente, defende que o desenvolvimento sustentável tem que ser abordado nas suas 3 pilares, que é o ambiental, mas também o econômico e o social. Nós temos tentado, então, assim, de fato, nós reconhecemos a importância de ter metas ambiciosas na parte de conservação. As 7 metas em conservação são provavelmente as 7 metas que mais bem elaboradas já estão até o momento. O Brasil tem acompanhado as discussões, não há nada ali de substancial desafio para o Brasil. A gente apenas alerta a diferença de capacidade entre alguns países para implementar essas metas, né? Países desenvolvidos, países em desenvolvimento, países muito pequenos, países muito grandes. Nós consideramos que isso tem que ser levado em conta na hora de adotar essas metas. Mas também a gente tem que ter uma necessidade de reconhecer a importância do uso sustentável, inclusive para o objetivo de conservação, que são 2 coisas que andam junto, né? A promoção do uso sustentável e a conservação, e o Brasil tem diversos exemplos que demonstram isso. E é por isso que nós temos defendido muito a inclusão da bioeconomia no âmbito da Convenção, não só essa visão de bioeconomia como biomassa para gerar bioenergia, né, e reverter a mudança do clima, mas nós queremos que o Marco Global seja oportunidade para desenvolver a bioeconomia, principalmente os ativos da biodiversidade tropical, biodiversidade marinha, para a geração de novos produtos, processos, conhecimentos, e uma expressão econômica significativa que possa gerar emprego e renda. Eu recordo que o relatório da IPBES de 2019, que é uma avaliação global sobre biodiversidade e serviços sistêmicos, que menciona o impacto do comércio internacional de commodities sobre a biodiversidade, não relaciona o Brasil nem entre os 10 países que mais negativamente afetam a biodiversidade por sua importação, que em sua maioria são os europeus, e nem por aqueles que impactam por sua exportação, que na maioria são do Sudeste Asiático. Então, de novo, o Brasil é um bom exemplo para demonstrar nessa área, e eu destaco aqui, né, que 35% da produção florestal não madeireira é o extrativismo florestal do Brasil, que gera renda de cerca de 10 bilhões de reais. Esse número poderia ser multiplicado, aumentar as oportunidades de emprego e renda para pessoas que geralmente têm dificuldade, né, de acesso a emprego e renda, e são pessoas que acabam que, inadvertidamente, sem ser de forma consciente, pode ter impactos negativos no meio ambiente. E nos preocupa também nessas discussões agora, principalmente na parte de conservação, uma ênfase em ecossistemas prioritários, né? Há uma tentativa clara de transferir o ônus não só da conservação, mas principalmente da restauração para os países megadiversos, principalmente aqueles tropicais. Ou seja, o Brasil sugeriu que nós colocássemos uma discussão de linha de base, uma linha temporal sobre a partir de quando a restauração deveria ser dada, e nós sugerimos o período pré-industrial, mas, de novo, os países desenvolvidos não aceitam isso, né? Eles querem fazer referência a 2020, por exemplo. E um outro tema que o Brasil está tentando incluir na agenda é a promoção de pagamentos por serviços ambientais. No contexto de dificuldades econômicas e restrições de recursos financeiros, nós concordamos que a mobilização de recursos de diversas fontes é importante. Então, nós entendemos que o pagamento de serviços ambientais oferece uma ferramenta efetiva para a conservação e poderia suprir essa falta de financiamento. O Brasil já conta com uma legislação federal adotada no passado, mas tem uma experiência de médio prazo, nível estadual, municipal, bastante significativa. E nós entendemos que, no âmbito da CBB, poderia haver essa discussão sobre uma definição multilateral do que seria o pagamento de serviços ambientais e uma cooperação técnica com base na experiência de países que já contam com 50 anos com essa ferramenta, que poderia compartilhar as melhores práticas com os demais países. E outra coisa que nos preocupa é uma tentativa de reinterpretar compromissos firmados nos acordos multilaterais e trazendo a questão do clima para dentro da biodiversidade. O IPCC e a IPBES já reconheceram o papel limitado que a biodiversidade tem com mitigação, e isso é uma preocupação que nós temos, que alguns países tentam trazer a discussão de mitigação do clima. Eu acho que talvez meu tempo já tenha finalizado, eu vou ficar por aqui, mas teria muito mais a falar. Obrigado. Muito obrigado, Carlos.
É um assunto muito rico, né? Então é quase que impossível resumir dessa forma. Bom, passo a palavra para o Marcelo Berrard, da Natura &Co, lembrando que a Natura é uma referência global de uma empresa que atua em sintonia com os princípios da biodiversidade, do ESG, e que teve uma atuação importante na discussão do marco regulatório do patrimônio genético e a partição de benefícios, legislação aprovada em 2015 e 2016. Marcelo, por favor, bola com você. Obrigado, Chico. Um prazer falar aqui, estar com os amigos, com o Braulio, com o Carlos, com o Fábio. Para me apresentar, para quem não me conhece, o Chico acho que já falou do nosso passado comum, temos que trabalhamos juntos no governo federal brasileiro, mas eu tenho o privilégio de estar na Natura já agora há 9 anos. Hoje eu sou vice-presidente de sustentabilidade do Grupo Natura &Co, que junta 4 marcas globais, a Natura, a Body Shop, a Avon e a Isso. A Natura que começou esse grupo e certamente é uma empresa que foi profundamente transformada pela Eco 92, que aconteceu no Brasil, em que o tema da biodiversidade ganhou uma dimensão completamente diferente. Acho que o Brasil se percebeu como um país mega biodiverso a partir daquele momento, e a Natura passou a mudar suas práticas também, incorporar a biodiversidade dentro dos seus produtos, de uma forma que constituiu da base da biodiversidade brasileira a sua plataforma de inovação. Então, opera hoje com 38 comunidades, tem mais de 44 bioativos no seu portfólio, opera com uma inovação que permite com que nós façamos com que o desenvolvimento sustentável seja uma prática empresarial e permita hoje, por exemplo, garantir a proteção de 2 milhões de hectares da floresta amazônica, que, a nosso ver, é só o começo, porque é muito pouco, então a gente tem que expandir essa prática. Para a gente conseguir expandir essa prática com outros, o marco de acesso ao patrimônio genético foi um instrumento fundamental no Brasil, mas a gente deve fazer com a biodiversidade a mesma coisa que nós conseguimos fazer com o carbono, e começar a ter uma plataforma que junte os 4 megaprocessos globais para a biodiversidade, como fizemos no carbono. Então, no mundo público, acho que todos os países hoje têm as suas metas de clima, com as suas NDCs, com suas metas climáticas, e já estão bem estabelecidas. A mesma coisa acontece no mundo privado, com as metas com bases científicas, as SBTIs. Então, cada empresa sabe quanto emite e consegue ter uma mensuração com um critério público, transparente, das suas emissões e como elas se conectam com as emissões do mundo público. A ciência mede pelo IPCC e reporta as emissões de carbono. Isso permite que a mudança climática seja vista com partes científicas, com uma transparência muito grande. E agora nós temos, já há alguns anos também, as metas de finanças associadas a carbono com o TCFD, o Task Force for Carbon Disclosure, em que as empresas têm que reportar a sua exposição e risco às emissões que correspondem a elas. A mesma moldura tem que ser criada globalmente para o uso da biodiversidade. Então, no mundo público, hoje, a gente tem, o professor Braulio já me ensinou muito a respeito disso, a gente tem a CBD com as NBCEPs, que são um conjunto de ações, mas que ainda não tem o critério de comparabilidade que as NDCs têm. Então, nós temos essa evolução a fazer no marco global, que é algo que o Carlos falou há pouco, o Brasil está negociando, mas deve ter uma negociação mais ambiciosa e mais rápida, a meu ver. Estivemos juntos em Genebra, inclusive, eu instei a delegação brasileira a que nós tivéssemos uma presença mais ativa, porque a nenhum país do mundo interessa mais ter este marco bem estruturado e bem apresentado do que ao Brasil e aos países mega biodiversos. Então, esse é um ponto central a partir do qual a gente consegue ir transformando os 3 outros. Então, nos parece que, tendo um marco global bem estruturado, a gente consegue evoluir bem para termos os Science-Based Targets para a natureza, então, as metas de base científica de natureza para cada empresa, para que elas possam saber, a partir da sua atividade, o quanto elas contribuem ou não para a biodiversidade pela sua atuação. E a gente consegue construir o TNFD. Eu faço parte, junto com outras 29 pessoas, de um grupo que está articulando as metas de finanças para o mundo empresarial. Então, para que a gente possa ter a mensuração
de riscos e que possa ter transparência nas metas com relação à biodiversidade também, da mesma forma que temos para carbono. E, por fim, tem um tema científico, que é como a gente consegue dar visibilidade, comparabilidade e ciência a isso. E a nossa melhor aposta tem sido o Potsdam Institute, que é baseado na Alemanha. O cientista Johann Rockström, ele tem um trabalho com os limites planetários, e são hoje 9 limites, um deles, biodiversidade, que ainda não tinha mensuração. Mas ele tem dito que esse ano esse trabalho vai permitir mensuração em bases de bioma que vão facilitar todo o trabalho que os países estão desenvolvendo no marco global. Então, uma vez articulado esse sistema de metas públicas, metas empresariais, metas financeiras e metas científicas, o Brasil tem a possibilidade de gerar uma riqueza enorme a partir da sua biodiversidade. Então, eu acredito que essa discussão de hoje é muito importante para que a gente possa construir os elementos necessários para que o mundo público, o mundo empresarial, o mundo financeiro e o mundo científico se alinhem na defesa e no avanço da biodiversidade e parem de protelar uma discussão que só interessa ao Brasil. Então, acho que esse é, para mim, o ponto central da discussão, é como fazer avançar metas ambiciosas. E só para terminar, o B-Team, que é um conjunto de empresas progressistas, da qual a Natura faz parte, mas que junta outros players globais, que também tem uma atuação importante nesse tema, fez um estudo grande apresentando o tema de subsídios ambientalmente danosos, hoje estão na casa de 1,8 trilhão de dólares. Então, se nós conseguíssemos fazer a transformação dos subsídios ambientalmente danosos em subsídios que alimentem a biodiversidade, a gente consegue fazer um impulso que vai transformar radicalmente o momento que o Brasil vive e que as empresas que querem fazer essa transição podem alavancar e se alicerçar para a construção e regeneração dos ecossistemas, como o professor Braulio colocou. Então, acho que esse é o desafio do momento e esse é o momento que o Brasil agora tem uma posição, talvez, a retomar com relação ao seu passado histórico. Obrigado, Marcelo. Doutor Fábio Feldman, quase 40 anos de meio ambiente. Bom, primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, Ana, Chico, Braulio, Marcelo, meu amigo, Hollenberg, quer dizer, num tema tão importante, e começar a assinalar dizendo o seguinte: infelizmente, a Covid, na minha opinião, impediu ou restringiu o debate sobre a posição brasileira em relação à COP15. Quer dizer, nós que estamos aí há muito tempo, eu conheci a Ana numa reunião preparatória da Rio 92 em Genebra, lembra disso, Ana? E, ou seja, quer dizer, normalmente as posições do Brasil são amplamente debatidas, e eu acho que isso é muito importante para legitimar a posição de Itamaraty, que é o porta-voz da posição brasileira, e engajar a sociedade brasileira nesse debate que, como foi colocado por todos, é tão importante para o Brasil. Quer dizer, então, eu acho que o SEBRE faz muito bem, em conjunto com as outras entidades, de começar a discutir essa agenda em termos de qual é a posição brasileira, apoiando, inclusive, o Itamaraty no que ele está levando. Inclusive, eu sempre falo, o Itamaraty tem uma competência, tem um profissionalismo que poucas diplomacias têm, por isso ele é tão respeitado fora. Em relação ao tema da biodiversidade, eu vou discordar de você, Hollenberg, porque há anos eu acho que um dos problemas é que nós não tratamos ou não focamos na sinergia entre mudança do clima e biodiversidade. Quer dizer, essa posição minha é muito antiga. Eu, em 2005, ajudei a criar um fórum aqui, chamava Fórum Paulista de Mudança do Clima e Biodiversidade, exatamente para promover essa sinergia que o Itamaraty não concorda, mas eu acho que ela é fundamental. Eu estou aqui na Amazônia, eu até ia participar de um Pocar, o Chico disse que não ficava bem, eu desisti de usar meu chocar, né, Chico? Enfim, mas o fato é o seguinte:
Quer dizer, a gente fala muito do desmatamento da Amazônia, da importância do desmatamento, da contribuição do desmatamento para o aquecimento global, mas eu acho que nem sempre a gente tem tido a capacidade de mostrar para a sociedade brasileira que esse desmatamento, além de contribuir para o aquecimento global, significa uma perda enorme da biodiversidade. Quer dizer, e aqui eu vou até, Chico falou, falar da Constituição brasileira de 88, que ela claramente impõe o dever de defesa da biodiversidade. Ela, naquela época, falava em diversidade genética, porque a palavra biodiversidade foi inventada pelo Wilson em 88, mas o fato é que eu acho que a gente tem que ter essa capacidade, inclusive, de colocar para a sociedade que o desmatamento da Amazônia e dos outros biomas, Cerrado, Caatinga e mesmo a Mata Atlântica, quer dizer, significa uma perda para o país. E eu acho que, já que estamos discutindo no Supremo Tribunal Federal essa pauta verde, quer dizer, colocar claramente que o poder público tem uma obrigação muito grande de defender a biodiversidade como um dever constitucional que diz respeito ao poder público, ou seja, União, Estados e municípios, e também a sociedade, que é o que diz o artigo 285 da Constituição. O que eu achei interessante aqui em Manaus é que eu vim para Manaus discutir resíduos sólidos, mas também vim tentar trazer, ver se é possível aplicar uma experiência aqui inovadora de São Paulo, que é o pagamento por serviços ambientais para caiçaras para coleta de lixo no mar, em que você também trata, quer dizer, da questão do impacto nos oceanos. Mas, voltando à posição brasileira, eu acho que, quer dizer, o Brasil deve continuar a exercer protagonismo. O país é um país mega biodiverso, e no plano interno, quer dizer, eu acho que temos que ter estratégias claras de inserir no planejamento econômico do Brasil, na visão de mundo do Brasil do século XXI, esse tema da biodiversidade. Eu aqui participei de vários debates e eu sinto, viu, Braulio, que muitas vezes, quando a gente fala em áreas protegidas, unidades de conservação, nós não conseguimos demonstrar para a sociedade que áreas protegidas são ativos que podem promover o desenvolvimento ou um desenvolvimento diferente. Quer dizer, muitas vezes, o Gaetani foi secretário executivo, quer dizer, áreas protegidas são vistas pela sociedade, pelos governos, como entraves a um desenvolvimento que não é o desenvolvimento que a gente quer. Quer dizer, a gente encontra uma enorme resistência para a criação, manutenção, conservação de áreas protegidas, porque nós não temos tido capacidade, na minha opinião, de convencer a sociedade brasileira que esse é o grande patrimônio do século XXI, para que nós possamos ter uma sociedade mais sustentável, mas ter uma economia mais sustentável também. Então, eu sinto muito isso aqui, inclusive nessa região, que é uma região que todos vocês conhecem. Inclusive, eu estava comentando antes que eu fui visitar lixões e fui visitar alguns igarapés, que já visitei, acho que quase muitos lixões, fiquei muito chocado aqui como nós temos dificuldade de implementar a nossa agenda. E aí, do plano interno, que eu acho, é que nós temos que aumentar a capacidade de governança e efetividade, inclusive, da nossa agenda. Deixa eu explicar um pouco o que surgiu da conversa aqui. Quer dizer, inclusive, tanto em termos de metas de mudança do clima, até, eventualmente, de biodiversidade. Quer dizer, se verifica que os estados, como a União, como o governo federal, têm legislações, há uma dificuldade de implementar essa legislação e há uma enorme dificuldade de enforcement. Então, uma das conversas que surgiu aqui, Caetano, você que é da área pública, é engajar os tribunais de conta dos estados para colocar na sua ação de órgãos de controle as questões de meio ambiente, de biodiversidade, na perspectiva de patrimônio público. Quer dizer, se a competência dos órgãos de controle, quer dizer, se a missão tanto do TCU quanto dos tribunais estaduais, temos poucos tribunais municipais, é garantir o zelo pelo patrimônio público, à medida em que a gente colocar esses temas como patrimônio público,
você efetivamente tem mais capacidade de implementação e garantia, inclusive, disso. Em relação à postura ao Brasil no campo internacional, eu acho que o que o Marcelo colocou é real, quer dizer, eu acho que nós estamos vivendo uma crise de posicionamento da diplomacia brasileira e da inserção do Brasil diante da comunidade internacional, que ela decorre, na minha opinião, de uma orientação do Brasil diminuir o seu protagonismo, quer dizer, silenciando em muitos temas e, enfim, deixando de exercer o papel que ele sempre exerceu. Quer dizer, o Brasil tem uma liderança, porque ele é um país mega biodiverso, como foi colocado aqui, é uma, entre aspas, potência ambiental em todas as áreas que a gente conhece, inclusive em termos de água e outras coisas, e o Brasil, portanto, naturalmente, ele é um líder. E a partir da Conferência do Rio, na qual o Brasil mudou a posição que o Brasil tinha tido em 72, quer dizer, nós estamos comemorando os 50 anos de Estocolmo, mas quem conhece a trajetória sabe que o Brasil, em Estocolmo, assumiu uma posição, na minha opinião, muito conservadora de não compreender qual era o significado da questão ambiental no mundo. Quer dizer, o Brasil, inclusive, como vocês sabem, defendeu que a poluição é miséria, atraiu indústrias poluidoras para cá. Isso é um tema muito batido. O Brasil mudou. E eu acho que o Brasil tem que reforçar essa liderança. O que eu quero encerrar dizendo para vocês que eu estou um pouco impressionado com o que eu vi aqui em Manaus. Não que isso não esteja nos outros estados, mas eu brinquei com Caetano. Aqui, birdwatching é contar urubu. Quer dizer, é muito impressionante. O meu turismo foi em Lixão. Mas eu acho que o conflito no mundo, de certa maneira, é um conflito diferente do que era em 72, talvez até em 92. Acho que o grande conflito no mundo hoje é a visão de mundo entre uma visão do século XXI, do século XX e do século XIX. Aqui, o que eu estou vendo é século XIX, Caetano. Estou vendo Lixão. Lixão é século XIX, não é isso? Quer dizer, Lixão com política nacional de resíduos sólidos, com políticas estaduais, tal, e ainda assim lixões até por força de mudanças legislativas. Você tem visões um pouco melhores que é do século XXI. O que nós estamos defendendo, enfim, é uma visão do século XXI. É uma visão do século XXI que, na minha opinião, começou com a Conferência do Rio em 92. Eu acho que, de certa maneira, o século XXI começou lá, como eu digo também que o IPCC, quer dizer, que eu considero uma das criações mais interessantes, mais geniais do século passado, que o IPCC não produz ciência, ele compila ciência, submete aos governos. Eu diria que o que nós temos que pedir para fora é, na verdade, a construção de elementos que propiciem aceleração para o século XXI. Quer dizer, é óbvio que tem um conflito nessa transição que fica muito claro. Foi colocado aqui subsídios ao fóssil, outros subsídios em outras áreas, quer dizer, e, eventualmente, pouco investimento, pouco apoio para essa transição para a economia de biodiversidade, economia de baixo carbono. E, no plano interno, para mim, fica muito claro que o conflito entre século XX e século XXI está colocado para a sociedade brasileira, quer dizer, sem muita dúvida. E acho que a gente tem que ter a capacidade, não de nos convencer, porque aqui todos nós estamos convencidos da necessidade de uma visão do século XXI, na qual o Brasil tem um protagonismo muito grande, muito maior do que teve até aqui no passado. Mas eu acho que o desafio que se coloca um pouco para nós é a conversa com a sociedade. Quer dizer, nós temos que ter capacidade de convencimento, na minha opinião, político da sociedade brasileira, e vou dizer que além de política eleitoral. Quer dizer, de fato, quer dizer, você vem aqui na cidade de Manaus e você pergunta, mas como é possível aqui igarapés lotados? Quer dizer, eu vim aqui trazendo a Joana, que é uma moça mais jovem, que coordena esse projeto, a tentativa de convencer a prefeitura, vamos aí, pagamento de serviços ambientais, e a gente, quer dizer, é quase inviável, porque a situação é tão crítica e caótica que não é pagamento de serviço ambiental por coleta que vai resolver. E eu acho que esse desafio está colocado para nós, que eu acho que é um desafio político e eleitoral.
política eleitoral, porque a posição que o Itamaraty tem, quer dizer, óbvio que você tem um Itamaraty profissional, diplomático, mas o Itamaraty influenciado por quem comanda o Itamaraty. Quer dizer, e o parlamento também, quer dizer, o parlamento, do ponto de vista de tratados internacionais, ratifica ou deixa de ratificar os tratados internacionais. E do ponto de vista dos estados, dos municípios, é a mesma coisa. Então, o que eu defendo é aumentar a nossa capacidade, eu não digo de diálogo, eu digo de conversa, e garantir que o Brasil continue, ou considerando que esse é um momento muito particular, caminhando na direção de uma visão de século XXI. Acho que esse é o grande desafio. Muito obrigado, Fábio. Vamos agora dar início às perguntas que vieram para os palestrantes aqui. Vou começar pelo Braulio. Braulio, a pergunta que é feita aqui pelo Luiz Antônio Gonçalves, relacionada ao protocolo de Nagoya. Como transformar toda essa atividade numa exploração econômica que contribua para a preservação da biodiversidade e, ao mesmo tempo, viabilize a sua exploração? Tudo bem. Nossa, aqui está bom. Eu estou sem microfone. Desculpa. Voltou. Desculpa, eu estava sem microfone. Nós vivemos num mundo assimétrico do ponto de vista econômico, do ponto de vista político, do ponto de vista de distribuição dos recursos naturais, né? E quando a gente começou a negociar a Convenção sobre Diversidade Biológica, e eu tive o prazer de participar dessas negociações, o objetivo inicial era apenas promover a conservação, né? Quem propôs inicialmente que fosse estabelecida uma convenção internacional para a biodiversidade foi os Estados Unidos. E eles estavam preocupados com os ritmos, as taxas de destruição da natureza nos países em desenvolvimento, em particular. Porque os países ricos já destruíram sua natureza no passado. Quando as negociações começaram, os países em desenvolvimento, liderados por Índia, Malásia, Filipinas, Brasil, México, África do Sul, Colômbia e outros, falou, não, nós não queremos apenas conservar a biodiversidade, a gente quer se beneficiar da biodiversidade. Essa é uma riqueza que nós temos, né? Então, por isso entrou o segundo objetivo da convenção, né, de se promover o uso sustentável, e por isso foi introduzido o terceiro objetivo, que é promover uma repartição dos benefícios de forma justa e equitativa, resultante da exploração econômica dos recursos genéticos e também dos conhecimentos tradicionais associados, conhecimentos desenvolvidos pelos povos indígenas e outras formas de comunidades tradicionais. Porque o que acontecia, e ainda acontece em parte, é que empresas e governos, laboratórios de países ricos se apropriam dos recursos genéticos e dos conhecimentos tradicionais de países em desenvolvimento, sem nenhuma compensação, desenvolvem novas tecnologias e nos vendem caro essas tecnologias, né? Então, isso é um mundo muito injusto, né? Então, esse terceiro objetivo da convenção foi um objetivo muito inovador, não houve nenhum precedente anterior, né? E agora é complexo, é difícil de implementar esse compromisso. Primeiro, é preciso reconhecer a soberania de cada país sobre os seus recursos naturais e os direitos dos povos indígenas e outras comunidades tradicionais sobre os seus conhecimentos. Infelizmente, nem todo mundo reconhece esses direitos, né? Então, a Convenção procurou estabelecer as bases legais para o aproveitamento econômico dessa riqueza da biodiversidade, mas não da forma com que se fazia antes, de uma forma mais justa e equitativa. Então, daí surgiu, né, uma série de princípios que foram aprovados no capítulo 15, no artigo 15 da Convenção, e que não foram suficientes para detalhar as regras do jogo, e isso necessitou todo um processo de negociação específica com um mandato
que foi dado para a CDB na Cúpula de Desenvolvimento Sustentável em Joanesburgo, né? E disso resultou a proposta do protocolo que veio a se chamar Protocolo de Nagoya, que foi adotado na COP10 da CDB, né? Então, ali se estabeleceu com mais clareza as regras do jogo, de como que deve-se promover esse uso. Então, um dos grandes problemas, por exemplo, para os laboratórios e as empresas investirem nesse potencial da biodiversidade são as incertezas jurídicas, né? Nenhuma empresa quer colocar dinheiro para desenvolver novas tecnologias e depois ser processado na justiça por ter se apropriado indevidamente do recurso genético de um país sem autorização e de ter se apropriado indevidamente de um conhecimento tradicional. Então, isso tem que ser feito direito, temos que ter regras claras. Então, o protocolo de Nagoya veio nessa direção. Talvez não seja suficiente, né? Foram criados agora, nesses últimos anos, esses bancos de dados. E vários países e laboratórios querem dar uma de João sem braço, dizer, não, sequência digital de recurso genético não é recurso genético. Portanto, a gente não tem que pedir a autorização dos governos e dos povos indígenas e não temos que repartir benefício, né? Ora, de onde vêm essas sequências genéticas digitais? Não cai do céu, né? Algum pesquisador pegou uma amostra de recurso genético e sequenciou numa máquina, né? Num laboratório. E aí enviou essa sequência genética para um banco de dados. Então, é preciso restabelecer as regras do jogo. Então, isso está em jogo nas negociações da COP15. Então, eu acredito plenamente no grande potencial que tem esse terceiro objetivo da CDB, porque isso vai na direção de ajudar a manter a floresta em pé, porque aumenta a valorização dos ecossistemas, dos recursos naturais, né? Então, isso... Agora, tem dificuldades de implementação, é preciso capacitar mais as instituições, os pesquisadores, os laboratórios e todo o público, né? O Brasil está, né, caminhando nessa direção, mas não é tão simples. A CNI, né, a Confederação Nacional da Indústria, num trabalho financiado pela Natura, fez um levantamento do marco regulatório sobre acesso a recursos genéticos e repartição de benefícios em mais de 100 países e publicou isso. Foi um levantamento inédito, né? Foi uma iniciativa brasileira, né? Muito boa. Então, eu acredito que sim, apenas tendo as regras claras para não termos incertezas jurídicas é que vai se viabilizar o desenvolvimento de uma bioeconomia em todo o mundo, inclusive no Brasil. E como já foi dito, essa bioeconomia não é só a partir de biomassa, é a partir de explorar todos os ativos da biodiversidade que temos no Brasil, né? Eu participei como jurado do primeiro concurso organizado pelo Fórum Brasileiro de Bioeconomia alguns anos atrás e fiquei bem surpreso com a qualidade dos projetos submetidos. Mas é preciso ter ganho de escala, a gente precisa ampliar muito, né? Lá em Manaus, nós temos a Zona Franca de Manaus, então são incentivos fiscais de dinheiro público. As empresas do Sudeste foram para lá, mas para produzir o quê? Bicicletas, motocicletas, televisores, etc. Elas não exploram o potencial da biodiversidade amazônica. Elas são obrigadas a investir um percentual do seu lucro em novos desenvolvimentos científico-tecnológicos. Pergunte se alguma dessas empresas investe em pesquisa sobre biodiversidade na Zona Franca de Manaus. Infelizmente, não. Então, nós precisamos de políticas públicas para estabelecer regras para desenvolver uma bioeconomia no Brasil. Então, não vai cair do céu. Essa bioeconomia não vai acontecer se não houver políticas públicas. Os europeus já desenvolveram suas políticas de bioeconomia há 20 anos atrás. Eles estão lá na nossa frente, né? E nós é que temos esse patrimônio, ainda não fizemos isso. Obrigado, Braulio. Carlos, a
pergunta para você sobre as principais dificuldades, tanto de os megadiversos atuarem em conjunto, quanto as dificuldades colocadas pelos países desenvolvidos em relação aos interesses dos países megadiversos. Sim, obrigado pela pergunta, oportunidade. O mundo da CDB é tão complexo e abrangente que às vezes eu me peguei surpreso lá em Genebra com quem eram as nossas coalizões. Elas diversificavam a depender do tema. Mas eu acho que a questão dos megas diversos é que a fauna e flora é muito diversa também. E as prioridades de agenda nem sempre se alinham. Isso me chamou bastante a atenção. Não existe, assim, acho que a tentativa inicial que nós tivemos, né, de fazer a coalizão dos megadiversos, ela teve um momento ali que ela funcionou, que ela foi benéfica para todos, mas hoje em dia muitos desses países hoje são membros de OCDE, tem alguns tipos de cooperação em curso, ou tem interesses próprios que nem sempre permite que haja uma coesão do grupo em diferentes fóruns. O que o Brasil conseguiu, sim, articular lá em Genebra, com alguns países latino-americanos, grupo africano, Índia e Paquistão, um grupo de países favoráveis ao estabelecimento de um fundo global para biodiversidade, emulando o fundo que nós temos para o clima. Porque uma das grandes dificuldades de implementar essas metas, e a Aichi demonstra isso, é a falta de previsibilidade e de recursos para os países em desenvolvimento, os países mais pobres, que são os mais megadiversos, são os mais biologicamente significativos. E nós conseguimos, esse grupo de 62 países, defendendo o fundo. Infelizmente, os países desenvolvidos, eu entendo que é uma mistura um pouco de duas coisas. Eu acho que é um certo desconhecimento ou uma certa incompreensão assim sobre a realidade dos outros países. Eles tendem a ver o mundo dos olhos lá do norte, e eu realmente acho que é uma genuína incompreensão do sul. Eu não acho que mas eu acho que eles nem sempre eles percebem que as dificuldades, os desafios que o sul enfrentam têm impactos ambientais. Uma anedota aqui, numa das negociações que nós estávamos tendo, eu fui falar justamente isso, né, que alguns elementos lá tinham que levar em consideração os desafios específicos dos países em desenvolvimento, e uma delegada europeia, não sei se está o país, uma delegada europeia, disse que ela não estava entendendo o motivo de eu levantar aquele ponto, porque todos os países do mundo enfrentam os mesmos desafios. E eu disse para ela que o meu sonho era viver um mundo em que todas as pessoas do mundo enfrentassem os mesmos problemas das pessoas do país que ela estava representando. Seria o meu sonho. Então, acho que isso demonstra um pouco essa dificuldade de negociação. E eu entendo também a ênfase dos países desenvolvidos na conservação. Afinal, isso é um dos objetivos da Convenção, e afinal reconhecemos que isso é um problema grave, que a perda da biodiversidade tem que ser revertida. Agora, eu acho que essa dificuldade de considerar, por exemplo, os efeitos benéficos do uso sustentável, de que são coisas que caminham juntos, e que a pobreza é tanto causa quanto consequência, né, de problemas ambientais, e tem que ser problemas como a Agenda 2030 tem que ser sanados juntos. Eu acho que isso dificulta bastante a negociação na CDB. Nós poderíamos avançar mais se houvesse essa maior empatia, talvez, por parte dos países desenvolvidos. Obrigado. Marcelo, a pergunta aqui é sobre o papel do setor privado nacional, em particular o que atua globalmente no enfrentamento dos desafios em relação à biodiversidade e à agenda climática, ela associada, no caso da Amazônia. Como é que vocês, na Natura, veem esse desafio? Porque a Natura acaba aparecendo muito isoladamente, às vezes, né? E como percebe esse desafio para os demais setores relacionados a essa agenda? Olha, ótima pergunta, Chico. A gente está junto, nós todos aqui, em várias frentes, né, em várias conexões. Eu acho que eu citaria alguns pontos. Acho que tem um primeiro que é
um esforço de reversão do atual curso do que está acontecendo na Amazônia, que a Natura vê com enorme preocupação. Então, a gente colocou no ar um portal, inclusive, para dar visibilidade e transparência ao que está acontecendo, com o apoio do Mapa Biomas e de outros parceiros, mensurando o desmatamento e vendo as principais razões, os principais ofensores, né, do tema do desmatamento da Amazônia. Então, esse é um primeiro tema que, como o professor Braulio lembrou bem, é a primeira meta da CBD, a gente conseguir manter a biodiversidade, preservar a biodiversidade. Isso é uma obrigação do Brasil perante o mundo, né? Então, certamente a gente tem um tema aqui do setor privado está alinhado com as maiores preocupações globais, não só da conexão da biodiversidade com o desenvolvimento da sociedade brasileira e reversão de quadros históricos, como mencionado pelo Carlos, o tema da pobreza na região amazônica, o tema do desenvolvimento, mas também a conexão da natureza com o clima. Eu acho que tem algo que não se fala muito, mas que a Natura tem reforçado bastante nas suas comunicações, que é a conexão direta entre o que foi fixado no Acordo de Paris, as premissas dadas para todo o cálculo climático, se baseava na natureza como estava, e não nela declinante, nas taxas que a gente vê hoje. Então, ou a gente reverte esse processo e começa a ter uma retomada de cobertura vegetal, de restabelecimento dos ecossistemas, ou, como diz o professor Carlos Nobre, a gente vai chegar num ponto de não retorno e na savanização da Amazônia, que é perda de riqueza, perda de oportunidades econômicas e uma perda global, um tema que o Brasil realmente torna-se uma preocupação do mundo e não a potência ambiental que sempre foi. Então, acho que tem um tema da ordem da preocupação ambiental e da preocupação empresarial com, vamos dizer, o melhor andamento possível da pauta da Amazônia. Então, esse é um primeiro ponto. E aí temos as oportunidades de desenvolvimento, que é o segundo ponto da CBD, que é como garantir o desenvolvimento sustentável. Aqui o Fábio e eu tínhamos uma grande amiga, que era a professora Berta Becker, que tem um trabalho de uma vida sobre como fazer com que a gente transforme essa parte fundamental, metade do território brasileiro, num território de desenvolvimento mantendo ao mesmo tempo o desenvolvimento econômico e preservação ambiental. Então, um desenvolvimento que traga ciência e que traga oportunidades econômicas. E geração de oportunidades econômicas dentro da floresta é algo que interessa diretamente ao setor privado, ao setor público e, sobretudo, a quem vive na Amazônia. Eu tenho um amigo que é da Amazônia e já está com uma grande experiência no assunto, que ele me lembra sempre de que a Amazônia tem tantos olhos quanto folhas. Então, se você considerar as pessoas, os animais que estão na floresta, a gente tem que balancear bem o tema ambiental com o tema social e com o tema do desenvolvimento. E aí a concertação pela Amazônia, uma iniciativa que o Chico também está muito associado a ela, para tentar trazer o setor empresarial para garantir premissas mínimas do andamento de um novo modelo de desenvolvimento econômico. Então, acho que esse tem aí uma ação forte do setor empresarial, tentando construir uma agenda de futuro que eu vejo que só deve crescer. E, por fim, eu queria lembrar aqui que existe uma massa de investimentos globais que quer chegar à Amazônia, que quer nos ajudar a realizar tudo isso, que eu entendo que o Brasil não está dando as condições ideais para o recebimento desse montante de projetos e de possibilidades de regeneração, de reestruturação de outras formas de produção, que a gente precisa ter uma moldura, ao mesmo tempo, institucional e uma moldura administrativa que permitam o recebimento desse recurso e que vão certamente transformar a realidade da região, fazendo e criando novos negócios que vão tornar muito mais dinâmico. A gente vê em algumas cadeias, como açaí, pirarucu, eu imagino que são apenas o prenúncio do que pode vir no futuro, fazendo um uso correto dos recursos da floresta no modelo de desenvolvimento, como o Fábio colocou bem, do século XXI, que olha para frente, que constrói uma pauta diferente, constrói um outro modelo mais circular, que leva em conta os recursos da biodiversidade, os impactos climáticos e os ganhos sociais. Eu acho que esse balanço, o professor aqui em Londres, o professor John Elkington, que criou o conceito
de triple bottom line, de ter essa gestão das três esferas da vida social conjuntas, ele recentemente publicou um artigo em Harvard dizendo que ele estava fazendo um recall do conceito, ia puxar de volta o conceito, porque pelo visto não entenderam. Porque ele fala, não é que tem que fazer três coisas separadas. Ou as três coisas são feitas juntas e qualquer empreendimento já leva em conta essas outras dimensões, ou não está sendo um empreendimento realmente com metas triplas. As metas não são separadas, elas são feitas... E o mundo empresarial, como disse o Fábio, no século XXI, cada vez mais vai ter uma gestão de processo, uma gestão dos seus ativos a partir de metas triplas. Então, acho que a Amazônia vai diretamente nesse sentido. Temos aí que mudar a gestão que fazemos da floresta e garantir com que os serviços ambientais, que o professor Braulio colocou tão bem, possam ser recebidos de forma eficiente pelo mundo empresarial da Amazônia e que queira se instalar na Amazônia também. Muito obrigado, Marcelo. Braulio, você gostaria de fazer uma complementação rápida? Sim, obrigado, Chico. Então, o Marcelo tocou na questão de riscos de colapso, de pontos de não retorno, né? Isso foi mencionado antes na identificação de limites planetários para o crescimento econômico, né? Para manter a sustentabilidade. O Tom Lovejoy, que infelizmente nos deixou em dezembro passado, e o Carlos Nobre, que foi citado, vem publicando há alguns anos alertas de riscos de colapso da floresta amazônica. Eu confesso que eu mesmo não levei muito a sério de início esses alertas, né? A Amazônia é muito grande, né? E a gente tende a achar que a Amazônia comporta ainda muita destruição sem um risco de impacto de grande escala. Mas esse ano já foi divulgado alguns trabalhos novos de pesquisa, uma equipe britânica e alemã que monitorou durante 20 anos a capacidade de resposta de recuperação da floresta amazônica depois de grandes impactos, principalmente secas, né? E eles mostraram que a floresta amazônica já não consegue mais se recuperar. Então, ela já está num processo de declínio, né? A cada novo impacto maior, ela não consegue voltar à situação original. É o que a gente chama em ecologia de capacidade de resiliência, a capacidade dos ecossistemas se recuperarem. A floresta amazônica já está perdendo essa capacidade e, em parte, já perdeu. Se a gente somar que a extensão da área desmatada na Amazônia já está próxima de 20%, e há um ano atrás foi publicado um outro estudo que estimou a taxa de degradação da floresta amazônica, desconsiderando os desmatamentos, quer dizer, por exploração de madeira e de outros recursos, abertura de estradas, etc., etc., esse estudo calculou que já temos, em 30 anos, mais 20% da floresta amazônica degradada. Então, nós estamos falando em algo próximo de 40% da floresta amazônica com maior ou menor nível de degradação. Então, eu acho que esse alerta do Lovejoy e do Nobre tem que ser levado a sério, porque a consequência é que esses fenômenos ecológicos não são lineares, né? Então, pode sim haver pontos de quebra. Então, chega a um certo limite, o ecossistema muda. Quer dizer, o ecossistema não vai conseguir se reproduzir como floresta tropical úmida, e nós poderíamos passar a ter florestas secas e savanas. E isso, por exemplo, iria mudar drasticamente a transferência de umidade da Amazônia para o resto do Brasil e da América do Sul, que é o que abastece as hidrelétricas, que é o que abastece a agricultura que não tem irrigação, que é 90% da nossa agricultura, e abastece as cidades. Então, imagine o dano econômico e social para toda a sociedade brasileira se isso vier a acontecer. Quer dizer, a gente está
acreditando que vamos continuar a receber para sempre essa umidade da Amazônia. Mas esses estudos científicos estão mostrando que isso poderá ser descontinuado. E aí as implicações são imensas e nós talvez não tenhamos condição de reparar esse dano. Então, é melhor prevenir. Obrigado, Braulio. Bom, tem duas perguntas aqui, eu vou fundi-las aqui para o Fábio. Já pedi para ele, na sequência, fazer despedir, porque nós temos que começar agora a caminhar para a direção do fechamento. Mas antes, as perguntas, Fábio, são, a primeira, em relação ao que você dizia sobre o convencimento e a persuasão da sociedade em relação à indissociabilidade das duas agendas. Como enfrentar esse desafio? O que você acha que pode ser feito para isso? E a segunda, de certa forma, a mesma pergunta, mas no plano internacional. Quais arenas, quais instituições, quais eventos onde você acha que essa incidência, essa sobreposição poderia ser melhor articulada, poderia ser melhor qualificada e construída de modo que as duas agendas, biodiversidade e clima, elas caminhassem de forma mais conectadas e de forma mais simbiótica e sinérgica. E peço que, ao final, você também já aproveite e faça suas considerações finais. Bom, eu acho que, quer dizer, o desafio, na verdade, de levar o tema do clima, quer dizer, não é que ele é mais fácil, é que quando você perde uma espécie da biodiversidade, quer dizer, você não tem impacto quando você tem um desastre natural. Então, eu acho que hoje tem uma dificuldade, que eu acho que o tema da mudança do clima, eu não diria que é mais urgente, mas ele é mais visível para a sociedade que o tema da biodiversidade. Por outro lado, eu acho que uma maneira de você promover essa sinergia é fazer com que na agenda pública ela seja valorizada. Nós temos aí as convenções internacionais, como a gente tem os ODS, e eu acho que nunca houve, quer dizer, uma tentativa institucional maior de você, eventualmente, trabalhar essas sinergias concretamente, além de que há resistências, como foi colocado aqui, com muita legitimidade pelo Itamaraty. Quer dizer, então, isso. E, segundo, eu acho que talvez lembrar que, no caso da biodiversidade, por exemplo, os Estados Unidos, que é um país muito importante, ele não assinou, não ratificou a Convenção da Biodiversidade desde 92. Quer dizer, esse é um dado importante, porque quando a maior economia do mundo não está presente diretamente, isso cria, na minha opinião, enormes dificuldades. Então, eu encerraria, Caetano, e dizer, primeiro, temos que fazer mais eventos como esse para expor para a sociedade brasileira, quer dizer, de fato, quais são os desafios, quais são as dificuldades. E expor para a sociedade brasileira, expor para a sociedade dos outros países, porque o grande vetor de pressão, quando se trata dos nossos temas, de um lado é a sociedade civil pressionando, e com isso os governos se mexerem numa direção diferente. Quer dizer, acho que o problema, na minha opinião, nos nossos temas é que não dá para comparar o patamar de 72 ou mesmo de 92 de consciência, de incorporação dos nossos temas na agenda do mainstream, mas, Gaetano, eu acho que nós estamos longe do que é necessário, por isso o grande déficit que nós temos no Brasil e no mundo, quer dizer, não é só no Brasil, no mundo. Quer dizer, no tema de mudança do clima, não preciso dizer que, na minha opinião, quer dizer, não está sendo implementado e talvez, Caetano, a gente ligar para a Greta e dizer se não tem uma Greta da biodiversidade que tem a capacidade que ela teve, ou ela mesma colocar o tema da biodiversidade, mobilizando aí a juventude, mobilizando a moçada e denunciando os governos, na minha opinião, pela negligência que é real, quer dizer, não é deste ou daquele governo, mas é o fato que os governos não conseguiram, na minha opinião, incorporar os nossos temas no mainstream. Então, obrigado, Caetano e Ana,
SEBRE e os organizadores desse evento, o Vitor por parte do CBC também. Obrigado, Fábio. Carlos, passo a você as considerações finais. Se você puder endereçar o tema da justiça climática também no debate internacional, na sua conclusão, seria ótimo. Não, muito obrigado pelas gentis palavras do Sr. Fábio Feldman e ao Itamaraty. Eu sei que eu estou sentado em ombros de gigantes, então, por um lado, isso me tranquiliza muito sobre o que eu estou fazendo, porque eu sei que pessoas muito boas trilharam um caminho de muito sucesso político ambiental, mas também dá muita responsabilidade de continuar fazendo o que foi feito. Eu confesso que eu fugi um pouquinho da minha seara, porque o senhor mencionou que eu sou o chefe do meio ambiente, eu sou o chefe da divisão de biodiversidade, a divisão de clima são outros colegas que estão lá em Bonn agora, negociando nos órgãos subsidiários da Convenção Quadro de Clima. Mas nessa questão de mudança de clima, justiça climática, em relação à biodiversidade, o que eu vou concluir aqui em 1992, quando houve a negociação, houve essa distinção clara entre clima e biodiversidade. Houve um motivo para fazerem essa distinção. E há dois pontos fundamentais na Convenção de Clima e na Convenção de Biodiversidade. Na Convenção de Clima, como o Sr. Feldman recordou, nós temos os Estados Unidos, que é o maior país emissor, e nós temos nela o reconhecimento do princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas. E na Convenção de Biodiversidade, infelizmente, nós não temos nenhum dos dois. Então, para tentar explicar um pouco a posição do Itamaraty, não é nenhum negacionismo científico. Pelo contrário, é um entendimento legal, um entendimento político, e eu acho que eu não estaria fazendo bem para o Brasil se eu negociasse clima no âmbito da CDB, onde não tem o maior emissor e onde não tem esse princípio das responsabilidades comuns bem diferenciadas. Há uma tentativa de alguns países, por exemplo, com esse discurso de que a perda da biodiversidade, o uso da terra seria responsável aí por cerca de 30% das emissões, né, dos gases de efeito estufa, e que, portanto, uma das metas da CDB seria essa reversão aí desse montante do 30% de emissões. Mas isso é inaceitável para o Brasil por esses dois motivos, né? Primeiro, que o maior país emissor não está na CDB, e segundo, que isso nós negociamos no clima com esse princípio da responsabilidade comuns bem diferenciado, porque os países ricos reconhecem esse diferencial, e na CDB isso não aconteceria. Eu estaria sendo mau diplomata, mau negociador, mau servidor público, estaria fazendo um desserviço ao Brasil se eu aceitasse essa vinculação dessa forma entre clima e biodiversidade, mas o Brasil, de fato, reconhece os impactos do clima para a biodiversidade. Nós reconhecemos que mudança no uso da terra tem impacto para a mudança do clima. É uma questão do foro apropriado para discutir os temas. Eu espero que eu tenha conseguido rapidamente esclarecer a questão e agradeço mais uma vez a oportunidade. É sempre uma alegria estar ao lado do professor Braulio também. Obrigado. Obrigado, Carlos. Doutor Marcelo, suas palavras finais, queria que se pudesse um recado para o setor privado brasileiro em relação a esse tema, dada a liderança e a projeção da Natura. Aproveito que se convidar para suas considerações finais, lembrando que nós temos agora aqui presente também o doutor José Pio Borges, o nosso diretor aqui, o presidente do SEBRE. Obrigado, Chico, obrigado aos colegas e amigos que hoje debateram aqui, muita posição muito interessante, temas que se conectam entre ciência, posição Itamaraty e o legado histórico que o Fábio tem na área, o conhecimento histórico que ele tem. Eu vou te dizer, Chico, que a Natura hoje está envolvida com o mundo empresarial em diferentes frentes, né? Então, nós estamos no World Economic Forum, numa coalizão chamada Champions for Nature, que era liderada pela Unilever, agora é a Natura que coordena a parte do setor privado, o governo britânico coordena a esfera pública e a UNEP, o órgão ambiental da ONU, é o setor internacional, junto com o terceiro setor. E estamos no Business for Nature, que é uma iniciativa do WBCSD, que também junta aí empresas, um total hoje de 5 trilhões de dólares de receita, né, em empresas de mais de 70 países, que empregam 11,3 milhões de pessoas. Então,
muito esforço empresarial conjunto para fazer avançar a pauta da natureza. E eu acho que tem uma preocupação grande de que o Brasil, que historicamente liderou essa agenda, está ficando para trás nessa agenda. Então, é muito importante a gente retomar o protagonismo, que as empresas brasileiras façam a mensuração do impacto das suas atividades com relação aos ecossistemas, o impacto que elas têm com relação à natureza. O professor Braulio mencionou algumas vezes o terceiro objetivo da CBD, que também é muito importante, que é a repartição de benefícios. Tem uma visão que, às vezes, o Brasil parece que não conseguiu chegar num ponto em que deveria estar do papel fundamental que as comunidades tradicionais desempenham na proteção dos ecossistemas. Então, a gente tem que parar uma visão ainda, muitas vezes, antiga com relação ao papel, vendo as comunidades tradicionais como menores ou como hipossuficientes e investi-las de capacidade, de articulação e de proteção de áreas. A gente verifica como as áreas indígenas são responsáveis pela proteção de áreas fundamentais da natureza no Brasil e como as comunidades tradicionais da Amazônia articulam a sua própria economia ligadas a temas da biodiversidade. Então, quanto mais as empresas brasileiras conseguirem se conectar com a expansão das suas atividades em apoio à proteção de áreas maiores e no desenvolvimento e no uso da biodiversidade com base científica, trazendo novos recursos, mas alicerçando um outro modelo de desenvolvimento, mais contemporâneas elas serão. Eu acho que esse modelo que a Natura desenvolveu a partir dos anos 2000 é um modelo replicável, é um modelo que pode ser expandido e é um modelo que tem outras frentes, fármacos, alimentos, que também já vem adotando e que está em expansão. Eu acho que está na hora da gente começar a valorizar com incentivos positivos esse que é um modelo que o Brasil almeja e que vai fazer bem para todo mundo. Então, muito obrigado mais uma vez. Marcelo. Uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigado. Para a conclusão dos nossos trabalhos, passo a palavra para o professor Braulio, que começou o nosso debate aqui hoje. Obrigado, Chico. Agradeço todos os colegas que participaram desse debate. São questões complexas, não tem soluções imediatas de curto prazo, né? Então, é uma jornada, né? Mas eu falei que eu estava pessimista em relação à COP15, mas eu não sou pessimista em relação ao nosso futuro. Eu sou otimista, eu acho que tem solução. O Brasil, em particular, nós temos um patrimônio natural imenso, nós temos uma comunidade científica muito sofisticada, muito produtiva, nós temos um marco legal muito moderno, muito sofisticado, temos um setor empresarial também muito eficiente e competitivo, né? Então, são elementos muito importantes que permitem a gente ter um otimismo com relação ao futuro. Nós temos uma riqueza de projetos pilotos no Brasil, né? Nós precisamos ganhar escala, né? O desafio é como aproveitar as lições aprendidas desses milhares de projetos pilotos no Brasil e ganhar escala. Para isso, a gente precisa unir políticas públicas com ciência, com o setor produtivo, né? E precisamos ter o setor financeiro junto, né? Então, a parte financeira é fundamental para viabilizar essa estratégia. Eu vejo que tem uma pergunta aqui de um colega de Angola, né, que pergunta como que a África pode, né, promover uma industrialização com justiça ambiental. Eu diria que os problemas ambientais e de sustentabilidade que o Brasil enfrenta são os mesmos enfrentados na África e em outros países em desenvolvimento. Claro que o Brasil tem um diferencial, né, como eu já mencionei, que nos dá mais capacidade de inovação e de implementação. Mas eu entendo que as soluções que a gente está criando no Brasil poderão ser utilizadas na África para também beneficiar uma gestão mais sustentável dos ativos ambientais na África e promover desenvolvimento econômico com justiça ambiental. Então, eu acho que o Brasil
tem também essa perspectiva, né, de, uma vez que a gente desenvolve soluções aqui, de podermos compartilhar essas soluções com outros países, né? Então, eu acho que essa é uma perspectiva importante para o Brasil adotar, e lembrando, finalmente, que o Brasil é um país muito aberto à inovação, né? Então, acho que esse é o futuro, é a inovação. Nós temos que investir nas novas soluções. Agradeço a todos e ao SEBRE pela organização desse webinário. Obrigado a todos. Bom, pessoal, chegamos ao fim aqui do nosso debate, passou-se 1h30, ninguém nem viu o tempo passar. Queria agradecer a participação de todos. Nós temos muito que conversar sobre isso ainda, provavelmente antes da 15ª Copa vamos voltar a esse assunto adiante. E agradecer em nome do SEBRE, de coração, a participação de todos vocês. Muito obrigado, até a próxima.